Olá pessoal, meu nome é Evelyn, sou profissional de Educação Física residente que compõe a equipe NASP da Zona Norte de Sorocaba. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre PICs. Você sabe o que é isso? As práticas integrativas e complementares, conhecidas pela abreviação PICs, são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também pode ser usado como tratamento paliativo em algumas doenças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde aprova de forma integral e gratuita 29 procedimentos de PICs à população. Evidências científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas complementares. É importante ressaltar aqui que as práticas complementares não substituem o tratamento tradicional. Eles são um adicional, um complemento ao tratamento e indicados por profissionais específicos, conforme as necessidades de cada caso. Bom, agora que eu já dei uma breve explicação do que se trata, nós iremos ter uma explicação de duas práticas. A auriculoterapia, que é conhecido por alguns aqui, e a aromaterapia. E quem vai explicar isso pra gente é a terapeuta ocupacional Bruna, que também fez parte como residente da equipe NASP da Zona Norte de Sorocaba. Esperamos que você aí de casa goste e aproveite o vídeo de hoje. Vamos lá? Olá! Como vocês estão? Bom, para quem me conhece, vai um abraço super especial. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruna, eu sou terapeuta ocupacional e eu já fui residente aí na Zona Norte. E hoje eu fui convidada pela Evelyn para falar um pouco sobre as outras duas formações que eu tenho. Porque além de CTO, eu também sou auriculoterapeuta e eu também sou aromaterapeuta. Então eu vou falar um pouco da aurículo e da aromaterapia. Vou começar com a aurículo. Para quem já fez aurículo comigo, sabe que eu explico mais ou menos como ela funciona. E para quem nunca fez, não conhece, eu costumo sempre começar falando que ela é uma filha da acupuntura, porque a acupuntura ela é mais conhecida, né? Todo mundo conhece a acupuntura. Então, na acupuntura, você tem lá a aplicação das agulhas no corpo todo, certo? Já na aurículo, a gente fala que é um microsistema da acupuntura, que fica na orelha. A aurícula é um microsistema da acupuntura que é feita no corpo todo. Como é que funciona na aurícula? Como ela é um microsistema, aqui na nossa orelha nós temos a representação de várias partes do nosso corpo, órgãos e articulações e ossos, né? Como mãos, pés, joelho, estômago, rim, baço, pâncreas, o intestino. Então, na nossa orelha existem muitos pontos. E aí, cada ponto vai representar algo em nós. A gente usa vários materiais para fazer a aplicação da aurícula. Então, pode ser, por exemplo, os cristais, que são essas bolinhas transparentes. Pode ser feito com as agulhas também. As agulhas são bem pequenininhas, tá? E pode ser feito com a semente de mostarda, que são umas bolinhas amarelas, que é mais comum da gente ver. Então, quando eu coloco na minha orelha um desses materiais junto com o microporo, que é a fita adesiva, vai gerar um estímulo, certo? Esse estímulo vai ser levado lá para o cérebro. E aí tem uma parte responsável do nosso cérebro que vai liberar os hormônios, vai liberar tudo o que precisa ser liberado para ser levado até aquela parte onde a gente estimulou. Então, por exemplo, aqui tá a nossa orelha e aqui são todos os pontos que a gente tem. Então, por exemplo, eu coloquei uma semente aqui no estômago, que é aqui mais ou menos, tá? Então, o estímulo que foi formado vai ser levado até lá no nosso cérebro. E no nosso cérebro
vai ser liberado todas as substâncias necessárias e todas essas substâncias vão ser carregadas até ela no estômago, tá? Para aliviar, para equilibrar aquilo que a gente precisa. Então, se eu tô com uma gastrite, por exemplo, com esse estímulo eu consigo melhorar a minha gastrite, tá? Porque essas substâncias, esses hormônios vão agir lá no meu estômago, por exemplo. Então, é mais ou menos isso que a aurícula funciona. Essa daqui também é a minha placa. Aqui é onde eu coloco os cristais e as sementinhas. E aí eu coloco o microporo, tá? Que é essa fita aqui, cor da pele. Então aqui é onde eu preparo o meu material, certo? E com a aurícula eu consigo aliviar, auxiliar no equilíbrio de várias patologias, várias doenças, tá? Tanto físicas, por exemplo, como dores de cabeça, gastrite, como eu falei, cólicas, problemas intestinais, dores pelo corpo, como questões mentais e emocionais também. Então eu consigo, com a aurícula, aliviar os sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, de pânico, medo. Então, eu consigo trabalhar uma gama de patologias, de doenças, certo? E trazendo a maior quantidade de benefícios possível para aquela pessoa, né? Eu tenho uma limitação de pontos para colocar, porque eu não posso encher minha orelha, então eu tenho que trabalhar os pontos principais. Quais são as principais queixas? Porque dependendo daquele ponto, eu posso trabalhar mais que uma coisa, por exemplo. Então eu não posso encher a orelha do meu paciente. Eu tenho que colocar quanto menos ponto, melhor. Porque na aurícula e na aromaterapia também, menos é mais. Bom, então agora eu vou explicar um pouco sobre a aromaterapia. Vocês já ouviram falar? Ela está sendo conhecida no Brasil agora. Eu fiz o curso recentemente, foi esse ano. Então faz pouquíssimo tempo que eu comecei a trabalhar com aromaterapia. E o que é essa terapia? Né? Ela também é uma terapia complementar, assim como a aurículo. E na aroma, nós trabalhamos com os óleos essenciais, que são óleos extraídos das plantas. Então, eles são óleos extremamente naturais e puros. Eles não são diluídos com nenhuma outra coisa. E da onde que eu consigo tirar esses óleos? Esses óleos podem ser tirados das folhas, das flores, das cascas, das resinas das árvores e dos frutos, por exemplo, tá? Então, cada óleo vai ter um método de extração diferente. Nós utilizamos esses óleos essenciais que são completamente diferentes das essências. As essências são muito conhecidas, né? Nós utilizamos, por exemplo, em sabonete, em creme, em aquele aromatizador de ambiente. Então, os óleos essenciais são extremamente diferentes. Porque as essências, elas são feitas pela indústria, tá? Elas são sintéticas. Aquilo lá imita o cheiro da natureza. Os óleos essenciais, eles são tirados da natureza, das plantas. Então, eles são extremamente naturais e eles são puros, eles não são fabricados, eles não são falsos, eles são extremamente verdadeiros, tá? E essa é uma diferença aí das essências para os óleos essenciais, certo? Bom, e eu tenho óleo essencial de muitas coisas, muitas. Aqui eu trouxe 3 para vocês conhecerem, tá? Eu uso dessa marca, que é da doTERRA, mas existem outras tantas marcas, tá? Que são muito boas também. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho óleo de tangerina. Tangerina, né? Que é o tangerina. Aqui eu também trouxe o de lavanda. De lavanda muito mais conhecido, né? Todo mundo conhece. Pra dormir é ótimo de lavanda.
e aqui é o de melaleuca, tá? Então, cada óleo tem a sua propriedade, as questões que ele trabalha, tá? E os seus benefícios. Então, assim como na aurículo, que eu posso trabalhar tanto as questões físicas quanto as questões emocionais, com os óleos essenciais também. Então, eu consigo trabalhar tanto nos aspectos físicos, no contexto físico, então para aliviar uma dor, por exemplo, para aliviar a inflamação, tá? Uma infecção, quanto no contexto emocional, que é para trabalhar aquela tristeza, ansiedade, o estresse, para relaxar, para tirar a tensão, tá? Quanto no contexto energético, espiritual que a gente fala, tá? Que é para trabalhar as energias, para expandir o nosso ser, certo? Então, eu consigo trabalhar nesses 3 contextos. E aí, como que eu posso usar? Bom, tem várias formas de uso. Ele não pode ser ingerido. Ai, mas é natural, posso ingerir? Óleo essencial não foi feito para ingestão, tá? Por quê? Uma gotinha aqui do óleo de tangerina corresponde a quase entre 20 a 28 xícaras de chá de tangerina. É muita coisa. Eles são extremamente concentrados. Então, eles não foram feitos para serem ingeridos, certo? Bom, então eu posso usar ele na pele, por exemplo, com massagens. Porém, eu sempre tenho que diluir os óleos, tá? Porque eles não espalham, eles ficam, tá? E aí, para melhor espalhar também e para diminuir a concentração deles, tá? Porque eles podem irritar a pele se eles forem aplicados puros na pele, tá? Então eu tenho que diluir. E na onde que eu diluo? Pode ser em óleo de coco, óleo de girassol, óleo de semente de uva, que são os óleos vegetais, os óleos carreadores que a gente chama, tá? Que são esses daqui, ó. Eu tenho o meu óleo de coco. Então, quando eu vou passar em determinado ponto do corpo, eu sempre diluo, sempre coloco óleo de coco e 2 gotinhas no máximo de óleo essencial. A outra forma de uso também é pelos difusores, né? Aquelas bolinhas que saem um pouquinho é o vaporzinho, né? De água que a gente coloca a água. E aí pode sim colocar algumas gotas dos óleos essenciais para difundir no ambiente, por exemplo, tá? Uma outra forma, eu posso inalar direto do frasco. Então eu abro o frasco e respiro aquele aroma, tá? Também já vai fazer os efeitos em mim, tá bom? Então, pra gente começar a utilizar os óleos essenciais, super importante, é essencial que a gente passe em consulta com um aromaterapeuta, com um profissional, tá? Porque alguns óleos não são indicados para pessoas que têm epilepsia, por exemplo, as crianças, tá? Tem muitos óleos que são contraindicados para as crianças, para quem tem pressão alta, tem alguns óleos que não podem ser usados, certo? Então é primordial que se eu não tenho conhecimento, mas eu quero usar os óleos, então eu vou marcar uma consulta com uma profissional que entende, porque ela vai fazer toda uma avaliação e vai ver quais são os óleos que eu vou precisar usar. Se eu tenho contraindicação, tá? Se eu posso usar determinado óleo, como que eu vou usar determinado óleo. Porque alguns óleos, por exemplo, são cítricos, né? O tangerina, por exemplo, é um óleo cítrico. Eu não posso passar na minha pele e sair no sol, porque eu vou causar mancha, eu posso queimar minha pele. É igual limão. Sabe quando a gente espreme limão e às vezes cai na pele, né? A gente não pode sair no sol com aquela mancha de limão, porque senão vai manchar a nossa pele. Os óleos essenciais são a mesma coisa, então tem óleos que eu não posso sair no sol, por exemplo. Então, o aromaterapeuta, ele é um profissional capacitado para te auxiliar da melhor forma.
tá? Então é ele que vai indicar os melhores óleos e a melhor forma de uso para você, certo? Bom, vou deixar aqui os meus contatos, vou passar para as meninas também colocarem aqui na legenda do vídeo. Se ficou alguma dúvida entre auriculoterapia ou aromaterapia, pode entrar em contato comigo, tá? Com relação à aromaterapia, eu tô realizando consultas online, tá? Então eu consigo atender pessoas de diversas partes do Brasil, tá? Só tem internet pra gente fazer uma videochamada, certo? E daí eu faço uma avaliação e indico os melhores óleos e o melhor uso, certo? Então, se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Vou falar para as meninas deixar o meu contato aqui e o meu Instagram também, tá? Eu tenho uma página profissional que eu sempre posto coisas de terapia ocupacional, de aurículo e de aroma, tá bom? É bem legal. Espero que tenha explicado da melhor forma. Espero que vocês possam compreender esse vídeo, entender um pouquinho mais sobre essas duas práticas integrativas e complementares, tá? E é isso. Um beijo, um abraço para todo mundo e até mais!